falar que aqui na edição da editora Vida Nova, a letra é muito pequena mesmo no livro. Então dá uma forçada na vista, mas o conteúdo não é pequeno não, o conteúdo é muito bom. Então a gente acaba se tornando de fato aquilo que adora e vai se parecendo com aquilo que adora. Mas quem tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Por favor, Abramo. Tiagão, consegue passar para mim? Não mandei. O meu não... Esse é da firma, aí não tem WhatsApp, não tem nada, não sai. Boa, obrigado. Vamos orar para começar a aula? Santo Deus e nosso amado Pai, nós estamos aqui diante de Ti. Já tivemos um momento de abertura e agora nós vamos falar sobre o único Deus verdadeiro e como muitas vezes nós quebramos o segundo mandamento, adorando coisas erradas, deixando que a idolatria domine nosso corpo e nos afastando de Ti, fugindo de Ti, estando longe de Ti. Pedimos que nos perdoe disso, Senhor. Perdoe e nos faça entender e compreender as lições ali aplicadas pelo autor do livro, mas que o Teu Espírito fale conosco de modo a mudar o nosso coração, transformar e fazer um coração que seja centrado na adoração da maneira correta. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, nos dê compreendimento, nos dê compreensão e nos faça entender mais a Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Êxodo 20, versículos 4 e 5. Nós poderíamos ler toda aqui a perícope dos 10 mandamentos, mas vamos focar nos versículos 4 e 5. Desculpa. O único Deus verdadeiro. Êxodo 20, versículos 4 e 5. Vamos ler em uma só voz os 2 versículos. Não farás... Amém. Qual é o conceito de adoração? Então, o que é que a gente adora? O que na vida está voltada à nossa adoração? Porque se a gente não entender o conceito, nós não vamos fazer a coisa. Então, o que é adoração? É difícil de responder, não é? Exato. É reconhecer alguém como soberano e a gente adora o que é superior a nós. Perfeito? A irmã está correta. Aí vamos lá. Ao passar do tempo, vamos para a história de Israel. Foi criado lá, Deus separou Abraão, beleza? Abraão, aí teve Sara. Sara não tinha filhos. Abraão adorava a Deus. Deus falou que ele ia ter filho. Deus falou que ele ia ter filho com Agar? Falou que ele ia ter filho com quem? Abraão adorava quem? Deus de Israel. O que ele fez? Desobedeceu. Por que ele desobedeceu? Repare. Deus prometeu um filho para ele, correto? A esposa não podia ter mais filho. Não podia ter mais filho. O que ele fez? Sabe muitas vezes por que a gente adora errado? Porque a gente quer ajudar Deus. Peraí. Eu vou dar um jeito nesse negócio aqui. E o primeiro ponto da aula, que o Parker traz com muita clareza. Tá pequeno? Tá. Peraí. Não vai dar. Vamos lá, a gente consegue ler. A idolatria, ela vai além de adorar falsos deuses. Tentar adorar o Deus verdadeiro
Deus verdadeiro, de maneira imprópria, segundo o mandamento, não trata apenas o que adoramos, mas como adoramos. Então, se a gente adora a Deus de maneira errada, não é só gostar mais do Barcelona do que de Deus que é pecado. É querer impor uma maneira de adoração que não está na Bíblia. Isso também é pecado. Hoje é muito fácil ter idolatria, não é? O tanto de recurso que a gente tem para adorar. É ou não é? Desculpa, gente. Mas tem um monte de gente que fica no culto a Deus. Deus, culto, um pedacinho do céu, negócio do céu na terra. Pensando se o São Paulo ganhou do Ituano ou não. Isso é idolatria? É. Ah, mas vamos tirar o futebol. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus é... Inclusive, usar a Escritura de modo errado para conseguir aquilo que a gente quer. Então, o ponto principal da idolatria que a gente vai caminhar hoje não é só no tocante à adoração a deuses falsos, mas o que a falta de conhecimento faz com que a gente faça por não conhecer Deus de maneira correta. E isso, irmãos, o pastor Jair, domingo passado de manhã, falou sobre a apostasia. É isso que vem acontecendo. Vamos lá, no período da Reforma, onde era o berço da Reforma? Qual continente? Europa. Quem aqui quer visitar uma igreja na Europa hoje para ouvir o Evangelho, o matriz motor do Evangelho de Cristo na Europa? Por que eles entraram na apostasia? Qual é a igreja que fundou a nossa igreja aqui? Não, dos Estados Unidos, que mandou Simon para cá. PC USA, é essa. O que ela é hoje? Ela é uma igreja que não comunga com a gente. Um pastor que vem dessa igreja dos Estados Unidos para cá, para ser pastor na igreja presbiteriana do Brasil, o que ele tem que fazer? Seminário de novo. Porque caiu na apostasia. Por último, antes da gente entrar nos slides mesmo, que está pequeno, mas vai dar para a gente ver mais para frente. Agora eu esqueci. Espera aí. Eu tô velhinho. Aí, lembrei. Quando a casa está errada, vamos lá, a casa está errada. Nosso lar está errado. O que está errado no lar? A adoração. Perfeito. Se você pediu um aconselhamento bíblico para sua casa, aí você senta lá, e o conselheiro bíblico vai só falar que o marido tem que trabalhar, que a mulher tem que obedecer, que os filhos são bagunceiros. Não. Ele tem que fazer que o centro do lar seja adoração a Deus. E isso, irmãos, a gente vive numa sociedade hoje, e é muito feio, que só é feliz quem é próspero. Tem a ver com prosperidade, Deus ser o centro da nossa adoração? Jesus viveu no luxo nessa terra? O apóstolo Paulo viveu no luxo? Então não é o luxo que quer dizer que você é crente. O que quer dizer que você é crente? Adorar de forma correta. É isso. Beleza? Vamos para os pontos. Além dos falsos deuses, adorar a Deus através de imagens, símbolos, representações físicas constitui idolatria, independente das boas ações. A essência da questão, este mandamento nos chama a examinar nossos métodos de adoração, garantindo que se alinhem com a vontade revelada de Deus e não com a criatividade humana. O nosso país, vamos lá, é um país com catolicismo impregnado na gente, é ou não é? Se você pegar um católico bom, aí ele vai vir reclamar com você, você vai falar, não, mas a quebra do segundo mandamento, vocês adoram a imagem. O que eles vão falar para você? Que não adoram a imagem. Um católico bom é respeito. Um católico bom vai falar isso, é ou não é? Aí, faça o teste você. Católico bom, ele vai ter uma Bíblia, porque a maioria não tem. Mas católico bom vai ter a Bíblia. Abra Êxodo 20 na Bíblia dele. Abra lá.
Procure no Google aí agora também. O que está escrito lá do segundo mandamento? Não fala nada de imagem. Eles alteraram. Não está a imagem lá. Pode procurar. No catecúmeno nós mostramos, ano passado, a Bíblia deles lá. Não está escrito não adora a imagem. Não está igual a nossa Bíblia. Por quê? Aí, vocês lembram aí? É alguma coisa de ensino. Dá um chat GPT alguém aí, pode falar, não é pecado não, gente. Aí, o católico eles tiraram, e o que é a autoridade para os católicos? É a Bíblia ou a tradição? É a tradição. É correto isso? Não. Então você adora, se você tirou a Bíblia, você adora o que você quer. Entende? Nós vamos entrar no ponto, mas tem que estar na nossa cabeça que o cerne da coisa é a adoração de forma correta. E agora nós vamos entrar como que nós vamos adorar de forma correta. Perfeito? Senhor Eliseu, fica à vontade. Nós estávamos aqui cantando há poucos instantes atrás, dizendo assim: vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estão preparados para isso? A vela, como que tá? A vela. Eu estava aqui cantando isso, estava pensando, se Jesus passar aqui agora, eu quero ir embora. Exato. Não é? Mas, voltando ao pastor de domingo, eu não estava aqui no domingo, que a gente saiu, eu e o Rosário, a gente foi fazer no aniversário do nosso irmão, que fez 60 anos de casado, né? Graças a Deus, Bem, Gideão. Mas depois eu ouvindo a mensagem, ele falou sobre uma coisa que nós perdemos, irmãos: a visão da glória de Deus. Ele falou sobre isso, não falou? Sim. Nós perdemos isso, irmãos, infelizmente. A gente não consegue ver a glória de Deus. A gente só vê a glória de Deus quando a gente está bem. Quando a coisa fica ruim, meu irmão, a gente fica cego. Exato. A gente perde, fica míope, porque ela começa a atrapalhar. E Pedro vai falar muito bem disso na segunda carta, no capítulo 3. E é por isso que muitas pessoas fogem da igreja, porque perde a visão da glória de Deus. Exato. E dentro do que o presbítero Eliseu falou, uma coisa que a gente hoje foge, por exemplo, por que a igreja cresceu e cresceu de maneira que o Império Romano teve que declarar a igreja cristã como a principal do reino de Roma? Aqueles irmãos estavam ansiosos pela volta de Cristo. É o que o presbítero Eliseu falou. Eles queriam que Jesus voltasse rápido. Então vamos falar. Se todo mundo tem que ouvir da palavra, tem que pregar o evangelho, vamos falar do evangelho. E nós estamos preocupados com o quê? Nem do que o presbítero Eliseu falou. Qual é a nossa preocupação? O que está tirando nosso sono? O que está fazendo a gente viver? Por qual motivo nós temos vivido? Nós vamos entrar mais aqui na parte de imagens. Por que Deus proíbe imagens de adoração? Porque as imagens desonram a Deus. Nenhuma representação física pode capturar fielmente quem Deus é. Toda tentativa, inevitavelmente, reduz a sua glória infinita e caráter multifacetado a algo controlável e limitado. O bezerro de ouro foi feito para representar Jeová, mas obscureceu a santidade de Deus. Então, Arão teve a brilhante ideia, não teve? Vamos fazer o bezerro de ouro. Não foi uma ideia brilhante? Não! Mas qual tem sido o bezerro de ouro nas nossas vidas? Será que é o quê? Um aumento de salário, um cargo novo, um carro novo, uma casa nova, às vezes até coisas que são de fato santas e que glorificam a Deus, mas se dominar o nosso coração de maneira errada, eu quero virar presbítero para mudar todo o conselho que está errado. É santo esse propósito? É um propósito idólatra. Como você pode resolver os problemas e não Deus? Pense nisso. Qualquer ofício, diácono, presbítero, pastor, presidente do Supremo Conselho, o que for, presidente do presbitério, se não for para glorificar a Deus, é idolatria. Qualquer coisa que a gente faça que não seja para glorificar a Deus. Arão sabia que era errado fazer o bezerro de ouro? Ele sabia. Mas depois Moisés desce com o quê?
Os 10 mandamentos. O que acontece depois dos 10 mandamentos? Está instituído. Está instituído. Nós temos que fazer aquilo. Nós fazemos? Irmãos, vou falar a verdade. Hoje à noite nós teremos culto aqui. Culto. 18 horas. Se cair uma chuva, que não precisa nem ser forte, é o motivo para a gente não vir cultuar a Deus. E sabe o que é isso? Idolatria. Só para comprovar sobre você falando sobre Maria, que essa semana, eu não sei se as pessoas viram, o Papa ele instituiu outro decreto que está até causando algum rebu na Igreja Católica pela veneração a Maria, porque ele quer que coloque Jesus como corredentor. Então, esse novo Papa, ele foi essa semana que teve, diz que alguns não concordam, porque tem os mariologistas, que é o pessoal que adora Maria mesmo, né, que estuda tudo sobre Maria. Então, eles já estão revendo sobre isso, entendeu? Então, foi essa semana, decreto dele, que não é Maria em primeiro lugar. Então, estão reconhecendo, já é uma bênção, né? Sim. O lado ruim de eu gostar de política é que a gente entra em política até de onde a gente não deve entrar. A Igreja Católica, quem era o outro Papa que morreu? Bergoglio. O Bergoglio ali da Argentina, ali, debaixo da gente aqui. O Bergoglio era comunista, desculpa. E ele representava uma ala liberal da Igreja Católica. Perfeito? Progressista. Qual os nomes aí? O americano que entrou agora, conservador. Vocês acham que é só no Brasil que está essa briga política? No mundo inteiro, gente. Como ele é conservador, por mais que ele não possa... O Bento Ratzinger, era conservador. Tiraram ele porque ele era conservador. Pode pegar os autos. Não é corredentora. Isso. E ele está certo. Mas olha o chabu que está dentro. Até saiu no IG, na Globo.com, na Terra. Dá um Google aí para vocês verem o tanto de coisa. Maria não é corredentora. Já vão querer tirar esse homem. O americano. Eu não sei. Aí esse eu não sei o nome. É sério mesmo, eu não sei. Leão 14. Leão. A linhagem do Leão 10 é o que quis matar o Lutero, né? Vamos voltar. Mas o que a irmã Dutti falou é bom, porque assim, eu tenho que terminar a aula até que horas? Segundo sinal, seu Gregório não está aí, né? Boa. Ele bate certinho. Vamos lá. Qual é o problema? E esse é o problema do mundo, tá? Uma geração fraca. E no Brasil a gente está por uma geração fraca, tá? É sério. Estava conversando com o Eli ontem. É ou não é, Eli? Consegue arrumar um ajudante bom para trabalhar lá com vocês? Não consegue. Lá na Vivo, a gente deu bronca no menino. O menino fez a coisa errada. A gente não deu bronca. Falou. O que ele fez no outro dia? Pediu as contas. Só falando para ele, você errou. Com muito milímetro, assim, você errou, toma cuidado na próxima. Olha, foram muito duros comigo, tá? Pediu as contas. Nós estamos diante de uma geração fraca. O que uma geração fraca faz? Cresce o progressismo. Cresce, não tem como. Tá. Vai crescer o progressismo. É a história do mundo, vê lá, pode ver. Repara os presidentes dos Estados Unidos, que é uma democracia mais madura que a nossa. Geralmente são 8 anos democrata, progressista, 8 anos republicano. Aí o Trump conseguiu perder para o Biden, e o Biden, depois a mulher lá, como que é? Esqueci o nome também. Kamala conseguiu perder para o Trump. Mas geralmente são 8 e 8 anos. Reveza. Por quê? Porque uma geração força a outra geração a crescer. Da igreja não é diferente. Uma geração vem fraca, aí se forma uma liderança. Não estou falando que tem que ser assim não, irmãos, mas eu estou explicando o conceito do mundo. Vem uma geração fraca, essa geração fraca não faz coisa direito. Gente, pensa a vergonha que não é para os Estados Unidos ter perdido a guerra do Vietnã. Teve um problema lá com o Nixon,
perdeu para um país nanico. Por quê? Uma geração fraca, dos hippies. Eles queriam o quê? Se divertir. Aí depois veio o Reagan. Veio uma geração forte. E é assim, vai ser na nossa vida sempre. E o que nós, como igreja, não podemos só fazer? Isso acontecer. Mas esse é o ponto que a irmã falou. Veio o Bergoglio quase fez tudo que devia fazer lá que não está nas Escrituras. Tudo bem que é a tradição para eles. Saiu o Bergoglio, entra quem? Um conservador. Então, é a Israel do mundo. Nas artes vai ser assim. Vem lá o renascentismo. O renascentismo é mais liberal. O que vem depois deles já é uma escola de arte mais conservadora. E é assim na vida. Brasil. Antes do modernismo, está tendo uma expulsão do modernismo lá no Palácio do Bandeirantes. Quem não tiver nada que fazer e quiser perder tempo, vai lá. Mas, antes do modernismo, nós tivemos o parnasianismo e o simbolismo. Parnasianismo, os maiores nomes, todos conservadores. Todos. Inclusive o que metrificou o hino nacional. Tinha o Vital Brasil, que não é muito famoso, mas era presbiteriano. Tinha outro presbiteriano que eu esqueci o nome. Tinha aquele Rui vários conservadores. O simbolismo vem com progressistas. O modernismo vem com tudo que não presta. No Brasil, nada que não presta. Tarsila do Amaral, Mário de Andrade. Não percam tempo lendo essas coisas. Não perca mesmo, é sério. Falou do Enem aqui, vestibular, vai falar para ler Macunaíma. Não leia, não leia, não vai perder tempo. Pega o resumo, não leia. Leia a Bíblia. Por quê? Porque vem colocando uma impressão do mundo caído. E uma impressão, e essa digital desse mundo caído nas artes, sempre vai ter esse. Mas no Brasil, repare, que pelo menos na arte literária, nos livros, não houve teve aí o professor Olavo, mas não teve ninguém que conseguiu, até hoje, com uma arte que confrontasse o modernismo. Então a gente está na terceira escala do modernismo, que é aquele lá do... ele é bom, pior que ele é bom, mas que escreveu Grande Sertão Veredas errou. Eu vou lembrar o nome dele até o final, mas ele é bom. Mas é o maior nome do modernismo da terceira fase. Mas ele também é esquerdinha. E aí vem o professor Olavo, tenta fazer aí um conservadorismo, mas não publica nada literal, ele publica mais a parte pedagógica. Então, sempre vai ter essa guerra na adoração, e sempre vai ter mesmo. Mas e o crente, onde fica? No lado das Escrituras. Não importa o que o mundo está vivendo lá fora, nós vamos viver as Escrituras. Esse é o ponto. Tem um quadro, aí é muito antigo. O nome é o Agiota. O pintor, eu não vou lembrar o nome, é sério. Eu juro, depois eu passo para os irmãos. E o Agiota, o pintor, é um crente. E aí, como ele faz ali, do renascentismo, ele faz o quadro, aí tem a Bíblia, e em cima da Bíblia tem o quê? Um saco de dinheiro. Por quê? Mostrando o pecado. Que em vez dele se importar com a Bíblia, ele está fazendo o quê? Agiotagem. Está se importando com dinheiro. Então já houve época que a arte foi utilizada como uma maneira pela qual os cristãos combatiam o pecado no mundo. Hoje, eu não vejo, desculpa se alguém vê, eu não vejo a gente fazendo esse mandato cultural e impregnando a cultura, dentro da cultura, o cristianismo. A gente está dentro da igreja, lutando aqui, mas não está. E aí eu vejo cantor gospel cantando com ímpio, em festa, em programa de TV, eu vejo essas coisas. Mas a gente impregnando o mundo com o evangelho na cultura, eu não vejo. Mas vamos voltar. Um crucifixo exibe o sofrimento de Cristo, mas esconde a sua divindade. Todas as imagens substituem a percepção humana pela revelação divina. Qualquer imagem que a gente faça é a percepção humana
e não a divina. Agora aqui vai explicar um pouco melhor. As representações físicas distorcem fundamentalmente a verdade sobre a natureza e o caráter de Deus. Elas redirecionam a adoração do infinito para o infinito, do espírito para a matéria. As imagens distorcem nossa compreensão dos atributos de Deus, fazendo-o parecer limitado, controlável ou manipulável. A adoração de Israel degenerou em festividades imorais quando dependeram de símbolos visíveis em vez da verdade espiritual. As imagens desviam o foco das Escrituras e o meio escolhido por eles para a revelação, criando concepções falsas do seu caráter. Aí, vamos lá para os pontos que as imagens enganam na adoração. Distorce a realidade divina, limita a transcendência de Deus e encoraja a idolatria e desvia a devoção. Teve uma série agora que fez muito sucesso e muitos crentes assistiram, The Chosen. Não se entreguem, não se entreguem. Mas, o que passou ali no The Chosen? Eu não sei, eu não assisti. Peguei todo mundo. Mas falando sério. Te limita algo infinito a... Jesus é como se fosse um Jesus moderninho. Sabe essa geração agora, que a gente não pode falar alto, que dá 2 passos para trás? É como se fosse isso. É um Jesus moderninho, do cabelo bem penteado e tal, e bem depressivo. Quase um... Não estou falando de doença aqui, mas estamos falando de que não se pode falar. Gente, qual é a imagem de Deus? Ela é revelada em Cristo. Então, Tiago, pode fazer aquilo, porque você viveu há 2025 anos atrás? Não. Naquela época, graças a Deus, não tinha Instagram. Tem foto real? Não. Então, eu posso fazer mais de Jesus? Se você pegar naquela época, você pode. Não tem? Não faça. Por quê? Vou explicar o porquê. Não veja isso como, o que você mais quer ver na vida? Cada um de nós aqui. Pense agora. O que você mais quer ver na vida? Aí vocês vão falar, Tiago, você quer ver o Tito da barriga da Dai? Já vi. Feio, só os ossos, tal. Feinho, é bebê feio, gente, está dentro da barriga. Não é? O que você mais quer ver na vida? Põe dentro do seu coração. Aí eu vou explicar o meu caso. O que eu mais quero ver na vida é quando eu morrer, eu abrir os olhos e eu ver assim, Tiago. Quem vai estar falando Tiago? Qualquer coisa que a gente queira diferente disso é idolatria. Aí já pensou? E Jesus fala Tiago, e eu fico imaginando o cara do The Chosen e abro o olho. Aí eu fico imaginando da Legião da Boa Vontade. É bonito da Legião da Boa Vontade. Aí eu fico imaginando ele, eu abro o olho. João, o apóstolo, ele viveu com Jesus. Ele reconheceu Jesus glorificado no Apocalipse? Não. E ele viveu com Jesus. Porque a gente tem dentro de nós, de qualquer jeito, para saber uma imagem. Irmãos, não caiam no legalismo. Tipo assim, tá eu e a Dutti aqui, aí vendo uma cena do The Chosen, chegar, vocês estão pecando. Não é disso que a gente está falando. Eu estou falando para o nosso coração não ter essa ânsia. É aqui, nada é maior que Jesus. O que eu quero mais ver na minha vida? Jesus. Para que eu vou ficar lutando com qualquer coisa que não seja isso? E olha o tanto de pecado que se comete por causa disso. A Igreja Católica, ela se importa com a imagem de Jesus? Não se importa. Se dentro do coração você distorce a imagem, você coloca o que é infinito no finito, você tem uma amplitude que Jesus é Deus? Não tem. Então não veja isso como um legalismo, mas veja isso como, olha, o que eu quero mais alcançar na vida e ver é isso. Olha só, há muito tempo atrás, eu não vou lembrar os tempos, teve um filme do Mel Gibson, lembra? Paixão. Fez maior sucesso, não fez? Quem lembra? 2004. Vamos entregar a cidade aí. 2004 lançou esse filme.
Não estou brincando. Tinha gente que ia para o cinema e ficava orando, glorificando. Gente, Jesus sofreu? Sofreu. E muito mais do que aquilo. Aquilo é pouco, se comparado ao que ele sofreu. Jesus sofreu demais. Mas o preço daquilo ali foi para quê? Salvar a gente. Aquele que sofre na cruz do Mel Gibson não é Jesus. E se ele sofresse ali, não pagaria os nossos pecados. Tanto é que o ator que faz é o Jim Caviezel, coisa assim, né? Ele só vai fazer sucesso de novo agora, em 2020, no filme lá que foi proibido, né? Esqueci o nome. Escolha de Liberdade. Só vai fazer sucesso de novo em outro filme, uns quase 20 anos depois. Da pressão que foi na carreira dele. Ele mesmo fala disso. Então, não se negocia. É sério, não se negocia com a imagem da adoração em Cristo. Já é pecado a gente adorar o nosso carro, a nossa casa, os nossos tênis, as nossas roupas, o que for. Mas pensando em Cristo, você está colocando aquilo que não é imaginável dentro de uma coisa que é imaginável. O que não tem transcendência dentro de uma coisa limitada. Daquilo que tem todo o poder em suas mãos. Pensa o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Pensa lá. Todo o poder estava nas mãos dele. Jesus estava sofrendo lá, sofrendo. Ele era humano, estava sofrendo. Bastava ele falar: Pai, não vai ter redenção para esse povo, não. A gente era perfeito, nós três, Pai, Filho e Espírito. Vamos voltar para isso. Mas por que ele não fez isso? Porque senão nós todos íamos para o inferno. Não ia ter redenção. Não ia ter salvação. Então Jesus resolve pagar o preço ali, para que tivesse redenção para nós. E nós flertamos com qualquer coisa para não pagar o preço que nós temos que pagar da renúncia de sermos crentes, da renúncia de sermos cristãos. E aí, o motivo de ter ou não uma imagem de Jesus num livro é o motivo de eu e do tio Quito brigar e parar de falar. Acontece isso, eu não estou brincando. Porque o tio Quito veio me confrontar. O tio Quito não sabe de nada, eu que sei. Sabe essas coisas? Não que aconteça, tá? Eu e o tio, a gente é amigão. Mas é o ponto que gera briga. Sendo que não deveria gerar. É um ponto pacífico. O que é essa imagem? Não é Jesus. Não é Jesus. O meu filho chega lá às vezes: pai, isso aqui não é Jesus. Eu brigo com ele, bato, corrijo. Não é Jesus, filho. Você vai ver Jesus quando? Quando você morrer. Acabou. Só quando eu morrer, pai? Só quando morrer. É o único momento que a gente vai ver Jesus. Não vai ver antes. Mas olha as brigas, olha as coisas que gera na igreja por causa disso. Ou se Jesus voltar, Maranata. Mas só nesses dois motivos. Não existe outro. Não existe. Não adianta a gente brigar. Não é Jesus. Tiago, não é Jesus. E pronto. Porque senão a gente coloca uma coisa limitada para aquilo que tem todo o poder. Prosseguindo. A idolatria mental. A idolatria não se limita a imagens físicas. Criar imagens mentais de Deus, imaginá-lo de acordo com as nossas preferências, também contribui para a idolatria. Eu prefiro pensar em Deus apenas como um pai amoroso, não como um juiz. Quem já escutou essa? Eu acho fantástico. Vocês nunca escutaram essa? Já escutaram? Não é? Aí, eu vou melhorar essa frase para todo mundo aqui. Eu gosto de ler só o Novo Testamento. É ou não é? Porque ali é um Deus amoroso. No Antigo Testamento é um Deus ruim, ele mata todo mundo, destrói Sodoma e Gomorra. Ele acaba o mundo com a Arca de Noé. Não é um Deus amoroso. Quem já ouviu isso? Não se entregue. Já ouviu também. Eu ouço direto. É verdade isso? Não! Eu vou falar. Eu falei, você está falando que Deus destruiu uma cidade inteira, que os caras estavam querendo lá pegar os anjos. Você está falando que ele é ruim de destruir uma cidade dessa? Quer saber por que Deus é bom? Porque a gente está vivo. Que nem isso a gente merecia.
Quer saber por que Deus é bom? Porque Ele separou um povo para Ele. Pensa se Ele tivesse deixado todos nós largados aos nossos propósitos. Quer saber por que Deus é bom? Quer saber? Porque Ele mandou Jesus para morrer para os nossos pecados. Quer saber por que Deus é bom? Porque mesmo tendo todo o poder, Ele deixou o povo de Israel cair sobre o exílio da Síria, da Babilônia, da Grécia, de Roma. Por quê? Porque o povo não obedeceu à sua lei, e Ele ia mostrar a graça redentora dele em Cristo Jesus. Quer saber por que Deus é bom? Porque Ele preparou para nós salvação. Quer saber o que nós fazemos? A gente fala mal de Adão e Eva, mas eu mesmo duraria menos dias dentro daquele jardim, e não precisaria de serpente para me indicar a fruta não, eu ia comer por minha conta, sou guloso. Mas a gente joga a culpa para os outros. A gente acha que Deus é mau e cai nesse papinho. O Novo Testamento é melhor. Não! É bom ver que Elias matou lá 850 profetas à espada. Desceu do monte e ficou na espada matando. Sabe por que Elias fez isso? Porque aquele povo representava a idolatria em Israel. Idolatria a gente combate, a gente não negocia. Mas hoje a gente vive uma época soft. Tem que ser suave. Eu não vou guerrear contra o pecado. Eu vou apenas viver a vida. E entra na teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar. Não é assim. Contra o pecado é guerra. Se não guerrear, o que acontece? Cai. Olha a Inglaterra. Dá para entender que onde viveram aqueles que foram, eles não gostavam disso não, o povo que gosta mais assim, de puritanos. Hoje as igrejas não respeitam as escrituras. O Júlio, por favor, ele... Irmão, é muito mais valioso, né, do que qualquer imagem de Cristo ou filme ou outra coisa. Eu creio que, até com base nesse exemplo aí, nós devemos revelar a Cristo, né? Nós como os cristãos. Então, essa geração, aqui é a sala dos adultos, né? Nós temos os adolescentes, as crianças aí ao lado, eles não têm a menor noção do que é força, do que é poder. Quando eles ouvem, provavelmente nas escolas ou nas universidades, falar de guerra, eles temem, e sem exagero, se eles pudessem, eles iam para debaixo das carteiras, porque eles não sabem o que é poder, eles não sabem o que é força, eles não sabem o que é o atributo do Senhor. Então, muito mais valioso do que qualquer imagem ou filme é nós, né, representarmos como os cristãos aqui na terra o Senhor. Perfeito. O conhecimento autêntico de Deus vem exclusivamente, corroborando o que o Júlio falou, exclusivamente através da revelação da sua palavra, não da imaginação ou preferência humana. E o que o Júlio falou é o ponto que a gente chega agora. Como que o povo vai ver Cristo nesse mundo hoje em dia? Quando o chefe do Eric pedir para ele fazer um relatório errado e ele falar, eu não faço. Por quê? Porque é contra os meus princípios. Eu sou seu funcionário aqui, mas em primeiro lugar eu trabalho para Deus, e eu não vou fazer esse relatório errado. É quando chegarem para o Dante e falar, Dante, você precisa não emitir nota fiscal de alguns dos seus negócios, alguns ursinhos aqui que você vendeu. Você, segura, senão você não vai ter lucro. Eu vou emitir nota fiscal disso. Eu vou pagar, porque eu trabalho para Deus. Eu pago até imposto para César, mas eu pago para Deus também. É quando, diante de situações, a gente colocar e chegar para a gente e falar, esse carro aqui, Tiago, ele vale 80 mil reais, mas eu fiz um esqueminha, tal, eu vou comprar, eu vendo para você por 40, porque você é meu amigo. Rapaz, não compro. Por que eu não compro? É roubado, alguma coisa errada tem. Não é só de leilão, que leilão ele ia estar lucrando mais. O cristão é aquele, conforme o Salmo 15 fala, ele jura com dano próprio e não se retrata. Será que Cristo está sendo visto em nossas atitudes? O cristão é aquele que é conhecido e a moral dele é elevada pelo padrão bíblico. Quando a gente age assim, o mundo está vendo Cristo neste mundo. E sabe o que está acontecendo? Cada vez menos. Os escândalos têm aumentado. A vida de fé, conforme Cristo nos ensinou, cada vez menos.
Os cristãos não têm mais relevância no mundo. Se cresce um evangelho que não é evangelho, infelizmente, você viver igual alguém que não ama Cristo, ter as mesmas práticas dele, e eu não estou dizendo, especificando as práticas, mas se a pessoa olha para você e não vê Cristo, o problema não é da pessoa, o problema é nosso. O cristão não vai se envolver nas coisas que alguém que não ama Cristo se envolve. E muito fácil hoje em dia é igual falar em igreja. O único pecado que se disciplina na igreja, quebra dos 7 mandamentos, traição. É muita coisa. Quando a gente fala de valores morais, vai sempre para a homossexualidade e outras coisas. Não, mentir, você já não está representando Cristo. Falar mal de outra pessoa, não está representando Cristo. Por isso que o nosso conhecimento da Bíblia tem que ser elevado, porque são nas pequenas coisas que nós nos afastamos de Deus. A gente pensa só nas coisas grandonas, nas coisas que causam comoção, nas coisas que todo mundo vai ver, nas coisas que vai ser ruim para todo mundo. Mas o Júlio me perguntar se está tudo bem, e eu responder que sim, e minha vida está toda, já é uma mentira, é um pecado. Já pararam para pensar nisso? Eu não consegui me aconselhar com o irmão da igreja porque eu não confio nessa pessoa. Está muito errado. Eu viver na igreja 40 anos sem falar com o Caio porque eu não gosto do Caio, é errado, é pecado. Deus não nos chamou para isso. Eu passar o tempo todo pensando só em mim e não na glória de Cristo e não na dos meus irmãos, é pecado. Como cristãos, nós estamos falhando, e isso é idolatria, é falta de conhecimento bíblico. Uma igreja que cresce forte e ativa, pensa naqueles meninos, eles eram adolescentes, eles eram novos, vão comer das finas iguarias do rei, não vamos comer. E a pergunta que a gente sempre faz é, o que nós temos comido hoje em dia? O que tem nos sustentado? O que nós temos ingerido? Qual tem sido o principal prato da nossa mesa? O livro de adoração do Joel Bick, ele fala uma coisa que a gente não para pensar todo dia. Mas na sala, na sala da nossa casa, o que está no centro? Na minha, pelo menos, a TV. Se vocês são mais crentes, tem gente que é mais crente que eu, mas na minha está a TV. E eu li esse livro já e não mudei. A gente não vê as horas que a gente perde ali. E está vendo pregação, está tudo bem, anotando, tá, beleza. Mas o que será que a gente tem assistido? Vamos lá. O propósito positivo do mandamento, centrado na palavra. Deus quer que o conheçamos através da sua palavra revelada, não através das imagens fabricadas. A voz sobre a visão. Moisés lembrou a Israel que no Sinai eles ouviram a voz de Deus, mas não viram a forma de Deus. Abra lá em Deuteronômio 4. Deus foi ouvido a voz dele. Ninguém viu a Deus. E onde que nós podemos ouvir a voz de Deus hoje em dia? Lendo a Bíblia e vindo no culto e ouvindo Se a gente é reformado, a pregação é o quê? Voz de Deus. Mas nós queremos ver a imagem, nós queremos ver a sarça pegando fogo novamente, nós queremos ver Jacó brigando lá com o anjo que era Jesus, nós queremos ver todas essas coisas, sendo que Deus deixou a palavra dele que é a voz, sendo que Deus deixou para a gente a pregação da palavra, e nós como reformados acreditamos que a palavra de Deus é voz de Deus, quando um homem está pregando fielmente. Um irmão está pegando fielmente. Deuteronômio 4, vamos lá. Então Moisés fala: agora, pois, ouve Israel, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino, para cumprides, para que vivais e entreis e possueis a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá.
Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que os guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. E os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois todo homem que seguiu Baal-Peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém nós, que permaneceis fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado os estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que me assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-vos. Aqui é um imperativo, guardai-vos, pois e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor Deus, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje vos proponho. E ele continua: então somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, nem se aparte do seu coração todos os dias da tua vida, e fará saber aos teus filhos, aos filhos de teus filhos. Não os esqueças do dia que tiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias da terra em que viver, e as ensinarei a seus filhos. Então chegaste e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, nuvens, escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, e a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes. Bem forte. Não vistes? Alguém viu Deus? Alguém ouviu Deus? Todo mundo ouviu. Todo mundo que estava ali. E por que hoje em dia a gente fica nessa briga? Sendo que nós temos Deus para ouvir através da Bíblia e da pregação da palavra. Eu já falei aqui na abertura e falo de novo. A gente acha que os pecados eram só naquele tempo. A gente repete os mesmos pecados. Nós queremos sempre um pouco mais, sabe? Sempre um pouco mais. Sempre um pouco mais. Mas Deus nos dá. Vamos lá. Hoje é 9 de novembro. Então, vai aí, mais um mês. O ano já acabou. Mas beleza. Temos mais 1 mês e 21 dias, beleza? Quantos irmãos aqui continuam no propósito fiel de ler a Bíblia inteira em 2025? Não precisa levantar a mão. Quantos irmãos já leram a Bíblia inteira em 2025? Quantos irmãos fizeram uma devocional todos os dias que se propuseram para fazer esse ano? Repito. Quantas vezes nós oramos ao longo deste ano? A idolatria nos consumiu e nós não queremos assumir isso. Por quê? Eu não quero apostar, mas eu tenho certeza que os relatórios do trabalho estão entregues. A conta da Bandeirantes está paga. A conta da Vivo, por favor, está paga. A conta de água está paga. Os nossos compromissos estão todos feitos. E os nossos compromissos com Deus? Quais são os nossos compromissos com Deus? O tanto que nós crescemos em conhecimento e graça ao longo de 2025, dá para mensurar? Mas o quanto nós ficamos envolvidos em conversinha, falando de coisas que não edificam? Prosseguindo. O Deus verdadeiro da nossa adoração. Devemos examinar se realmente adoramos o Deus das Escrituras, o Deus triuno revelado em Cristo, não uma divindade da nossa própria construção. Hoje, muitas pessoas estão adorando algo que construíram na sua própria cabeça, que não é o Deus revelado nas Escrituras. E a nossa missão, como crentes,
como embaixadores de Cristo, é propagar o Cristo revelado. E isso vai fazer a gente não ter fama no trabalho. Por exemplo, lá no trabalho, no meu trabalho, tem um jovem que se diz cristão, mas dia após dia dando em cima de mulheres aí e tendo relação sem ter casado. Ele é crente? Não. E quem tem que falar isso para ele? Eu. Levou ele a não gostar de mim. Beleza. Mas no dia que ele for prestar conta para Cristo, Deus vai falar, o Tiago te falou. Isso não é coisa de crente. Mas sabe o que nós temos feito também como cristãos? Se omitido. Quem aqui não conhece um agente secreto no trabalho? Alguém que é cristão lá, mas ninguém sabe. Um 007 de Cristo. Tem muitos. Esta é a vida eterna. O Senhor Jesus falando lá na oração sacerdotal em João 17. Essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Se a gente não propagar o Deus eterno e Jesus neste mundo, as pessoas não saberão quem Ele é de fato, porque abriu um monte de igreja permitindo tudo, sem ter um compromisso com o conhecimento da palavra de Deus. Esse é o grande problema. Se eu vou vir aqui na Igreja Presbiteriana de Poá, mas a Igreja Presbiteriana de Poá fala que um monte de coisa que eu quero fazer é errada, o que eu faço? Vou para outra igreja. E eu vou achar um lugar que permita o que eu quero fazer. E essas pessoas vão achar? Vão. Porque o compromisso não é com a palavra. A voz da visão destaca ouvir a voz de Deus nos sinais sem forma visível, reforçando a transição de imagens que não precisa de imagens. Enfatiza conhecer a Deus através das Escrituras ao invés de imagens fabricadas. Convoca a obediência da palavra de Deus ao invés de símbolos. Nós devemos conhecer o quê? A palavra de Deus. E nós presbiterianos, acredite, nós presbiterianos estamos vivendo uma fase que nós também não conhecemos a palavra de Deus. Surgindo igrejas presbiterianas que aceitam todas as práticas que não estão na palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana do Brasil, nós teremos o Supremo Concílio ano que vem, talvez é mais pacífico, mas existe, já dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu esqueci o nome, falou na reunião do sínodo, que vai entrar um documento do nosso sínodo refutando esse grupo, mas já tem um grupo de mulheres feministas dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, formada por 3.000 mulheres, que querem o feminismo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. 3.000 mulheres. Quer falar, senhor? Ô Tiago, isso que você falou sobre nós, da presbiteriana, temos o título de uma igreja reformada, por conta do passado, mas a igreja presbiteriana se perdeu ao longo do século, e de décadas para cá ela está retomando novamente, porque os seminários deixaram de ensinar a doutrina reformada. E a gente vê isso muito claramente dentro das igrejas presbiterianas. Agora, essa semana passada, se eu não me engano, foi a festa do Halloween, a coisa assim, que é uma porcaria que veio dos Estados Unidos para cá e pegou. Então, o que acontece? Um membro de uma igreja presbiteriana, num emprego, no trabalho dele, ele apareceu vestido a caráter e no meio dos ímpios ali festejando. E isso está no Instagram, apareceu aí. Eu ainda olhei e pensei, eu quero ver o que o conselho dessa igreja ou alguém responsável lá se vai conversar com esse rapaz que é membro
da igreja e vai, pelo menos, aconselhar ou pregar o evangelho para ele, né? O que está acontecendo? Falta do evangelho. Exato. E conhecimento bíblico, Zé. Conhecimento bíblico, A com gente vive certeza. uma fase que não é pecado. Exatamente. Hoje, até mesmo dentro das igrejas reformadas, não se fala mais de pecado, e quando alguém fala, é um susto. É duro demais. O Tiago é duro demais. Parece que você veio de outro planeta. E o ponto, o Eric, depois o Edu, o Eli, por favor. O ponto, irmão Jair, é que o que a gente não vê como igreja, e que Satanás é astuto. Satanás não vai chegar aqui e a igreja vai entrar na apostasia de uma vez só. É nas pequenas coisas. Então assim, mas o Halloween na minha empresa todo mundo estava. Se a mãe não ensinou, a igreja tem que ensinar. Cristão não é todo mundo. A gente é diferente, a gente é separado. A gente é povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? De quem? A fim de anunciar o quê? E o que nós estamos fazendo se vestindo de bruxo dentro da nossa empresa? Irmão Eric. Ô, Tiago, falando a respeito disso estar entrando dentro das igrejas, nós temos que tomar cuidado, porque você fala que sim, muitos estão vivendo pela vista. E eu sou da linha que a gente não precisa de ver, porque eles viram lá no passado sinais, maravilha, o monte fumegando, Deus falando e não tinham temor. O temor é o princípio da sabedoria, né? E eu penso muito em João Batista. Ele viu, ouviu e batizou Jesus. Mas no momento da aflição ele teve dúvida. Isso é para você ver como o nosso coração ele é perigoso. Enganoso. Ali ele começou a ter uma idolatria no sentido, o meu problema é maior do que aquilo que eu vi e batizei. Então nós temos que tomar cuidado, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Quando a gente olha para os outros, a gente olha com um olhar de julgamento e olha com um olhar assim, eu não caio nisso não, porque eu sou muito maduro na fé. Mas o relato de João Batista fala assim, não houve homem nascido de mulher que era igual a ele. Exato. Se João Batista teve essa visão, e Jesus falou, avisa ele que os cegos vêm, os coxos andam, e o nome do Senhor é glorificado e anunciado. A gente tem que estar ligado, irmão, porque isso aí pode vir ao nosso coração, porque, você só vive pelo que vê. Não, nós temos fé. Fé que a Bíblia, ela é eficaz. Jesus é eficaz, eu não preciso de ver. Eu vejo Cristo quando eu levanto de manhã cedo, eu vejo meus irmãos aqui na igreja, eu vejo Cristo quando eu olho uma lista de aniversário, que Deus permitiu todo mundo chegar aqui para glorificar o nome dele. Isso é milagre, porque poderiam estar perdidos no mundo, né? Então nós temos que tomar cuidado para não achar que a gente não pode cair. Você está falando de um sistema aí pecaminoso que está vindo sobre a igreja presbiteriana de 3.000 feministas. Mas por que chegou a esse ponto? Porque os pais em casa, igual você falou, não deram a devida atenção. E a idolatria pode estar no nosso coração, porque o diabo ele é sujo, ele tenta tocar no nosso, mas eu creio que Deus ele vai fazer uma peneira, e existe o povo de Deus. Igual hoje nós estamos aqui reunidos falando no nome do Senhor, e eu creio que muitos sairão daqui diferente. E que nós possamos agradecer pela igreja que temos, nós possamos louvar a Deus, porque, querendo ou não, ainda no meio dessa multidão perdida, nós estamos tentando tratar da verdade aqui dentro. E o ponto que o Eric falou, que pode ser outro ponto de João Batista, e nosso também. João Batista queria estar preso? Sim ou não? Eu queria estar preso, daqui a pouco minha cabeça vai estar na bandeja. Tá? Não queria. O que acontece? Ele queria que Jesus fosse um dos motivos, vingador. É ou não é? Eu não estou passando... se ele é o rei dos reis, como que a gente está passando por isso ainda? Ele não toma o reino. Já colocou quantas vezes a gente também se coloca nessa situação? A gente quer que Jesus vingue as coisas para nós. A gente quer que Jesus... E se Jesus não faz, será que Jesus é Jesus mesmo? Será que ele é o Messias mesmo? O ponto que o Eric falou é muito bom. Porque muitas vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade. E o ponto que a gente tem que ver é que a gente está diante da vontade de
Deus. Jesus sabia que João Batista ia morrer, que ia acontecer tudo o que aconteceu com ele. Por quê? Porque estava escrito. Ele já sabia de tudo que ia acontecer. Em nenhum momento ele teve medo de algo. Jesus não chegou atrasado lá em Lázaro para ressuscitar Lázaro. Ele sabia que Lázaro estava morto. Jesus sabia de tudo. E ele sabe de tudo. Mas ele quer que a gente aprenda a conhecê-lo e saber que as coisas que vêm dele, a gente querendo ou não, são boas. E João teve que reconhecer isso. Tiago, você comentou a questão na aula, o tema é adoração, né? E não sei com os irmãos, mas comigo, quando você fala em adoração, o que vem à cabeça é a gente cantando, geralmente. Acho que a primeira imagem é eu cantando, então logo eu adoro. E você veio contando para a gente que não é necessariamente isso, mas é um estilo de vida, né? Aquilo que eu faço no fundo do meu coração, aquilo que eu amo, aquilo que está na minha cabeça, né? E aí, nesse sentido, você também falou da questão de exemplos extremos. A Europa esfriou na fé, não tem igreja lá hoje pregando. Eu estive já na Inglaterra, eu conheci uma pessoa, e ela disse que um pastor lá cuidava de 3 igrejas, um pastor itinerante. Olha onde nós voltamos, porque não tinha pastor. E ela era uma presbítera, pasmo. E aí você começa a olhar essa questão que até a PC USA, né, que fundou a nossa também, já se desviou. O que eu quero dizer com isso? Tem um esfriar da história. A gente olha para trás e fala, nossa, que absurdo. Isso não vai acontecer conosco. E aí o seu Jairo comentou da questão do Halloween que vem entrando, você ponderou da ideia de que isso vai devagarzinho, que vai acontecendo. E esse é o ponto que eu queria falar. Aquilo que a gente aqui em Poá consegue fazer ou faz no dia a dia, se a gente olhar para as festas que a gente faz, os casamentos que a gente promove, os aniversários de 15 anos que nós celebramos, os aniversários dos filhos que nós fazemos, as despedidas de solteiros, se é que fazemos, como que começa? Como que termina? O celebrante que aluga o espaço para você, ele termina dizendo isso aqui é uma festa de crente? Ou é do crente de 2025? Porque é muito fácil a gente olhar para a Europa e falar, mas aqui não, comigo é diferente. Como que eu estou ensinando o meu filho pequeno, que eu levo ele na festa do irmão Tiago, que termina como? Entende? Aí, então, eu começo a ensinar para uma geração que o presbítero pode ser sério ensinando, mas quando ele faz festa, calma lá, não precisa ser legalista desse jeito. Eu vou negociando princípios, aí quando eu estou lá com 90 anos de idade, eu vejo meu filho fazendo práticas que eu nunca provei, eu falo, como é que isso começou? Começou com eu abrindo pequenas permissões atrás. Então, hoje é domingo, né? A hora que eu vou dormir no sábado está ligada com a minha guarda do domingo. Mas se eu falar assim, tudo bem, afinal de contas, e aí você põe na frente o que você quiser para justificar, e você vai aliviando, aí depois você quer que seu filho guarde domingo mais do que você. Por isso que uma geração, quando conta para outra geração, é cada vez mais soft, como você falou. A gente não chegou no mundo soft do evangelho gospel, puramente gospel, aí, de uma hora para outra. Foi concessões pequenininhas. Deixo de falar com o irmão, falo mal do outro, mas as minhas festas são cada vez mais parecidas com o mundo, e as coisas vão... Mas o importante é não ter bebida, tá? Entendeu? A festa estava lá, mas não tinha funk, tá bom? A gente vai colocando travas complicadas de lidar com elas depois. Só que a consequência vem. E aí, culturalmente, a pregação do evangelho, a vivência, a expansão do reino é freada, ela não é acelerada com isso. Perfeito. Presbítero Eliseu, Caio, porque 78... ele vai chegar. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele escreve lá no capítulo 3, no começo ele começa assim, se já fosse crucificado com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, aonde Cristo está. No versículo 12, ele exorta a igreja dizendo o seguinte, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amáveis, e continua aí. Nós temos observado isso hoje? Não temos, irmãos. Então, a gente precisa voltar a ver que nós estamos devendo nossa vida a Cristo. O que Ele fez não tem tido muito valor na nossa vida. Essa é a verdade.
Caio, obrigado, irmão. Não tem nem que ponderar, né? É difícil. O nível é muito alto, né, Sérgio? Mas a gente está... Porque o nível é muito alto, a gente está se eximindo de fazer. Caião. Tem algumas, Diácono Caio, desculpa, diácono. tem algumas coisas que também são... Tem uma aparência santa que ocorrem na igreja moderna, mas elas também estão erradas e tem gente que não percebe o erro. Eu estava vendo uma publicação, um estudo, até compartilhei, sobre a adoração, o louvor no culto, como muitas igrejas estão fazendo isso errado. Então, quando o louvor é uma coisa em que a banda faz para a gente acompanhar, não para a gente louvar junto, cultuar junto, e o arranjo pode envolver isso, né? Então você faz um tipo de arranjo em que não permite que as pessoas cantem, um palco muito elevado, uma luz muito forte, né? Um ambiente escuro com uma luz muito forte, uma música altíssima, em que as pessoas não conseguem cantar, e às vezes até tem o estilo do culto, da ministração ali, né? Do louvor, ele é assim, é uma ordenança para as pessoas não cantarem junto, porque pode atrapalhar a banda, né? Isso está errado, porque um dos princípios da reforma ali era de devolver ao povo a participação no culto a Deus, né? E aí você tem uma banda que ela está fazendo um show e você está só participando de um show, você não está cultuando a Deus. Então tem uma forma de piedade, você fala, nossa, que culto bonito, né? Às vezes você fala assim, poxa, eu, sei lá, visitei ou eu vi uma outra igreja e eu achei tão bonito o horário do louvor deles, assim, 50 minutos de música, não sei como aguento, 50 minutos de música e lindo, assim, palco lindo, banda super afinada, ensaiam 4, 5 vezes na semana, mas não é louvor a Deus. Não é... Se a gente é confessional, a gente deveria enxergar que, como muitas dessas mega churches, né, fazem, essas igrejas gospel aí que tem dono, não é louvor a Deus, não estão louvando a Deus. Eles estão meramente assistindo um show, que não é errado assistir um show, só que não no meio do culto. Não deveria estar tendo um show no meio do culto, né? Perfeito, perfeito. Como diz o Luciano, né, na entrevista dele para o Bial, que antes ele cantava e não louvava, né? É sério mesmo, estou brincando, o Luciano do Zezé. Aí ele falou, antes eu cantava e não louvava. Agora que eu conhecia Cristo de verdade, quando eu estou na igreja eu louvo. E lá eu não sou Luciano, irmão do Zezé, lá eu sou um membro comum e estou aqui para adorar a Deus. Então, quando o Evangelho, né, aquela música batista que a gente gosta, tocou-me, né? Quando o Evangelho realmente é de conversão, a resposta é que a gente aprende a louvar e não só cantar. E no tocante à adoração, na adoração de música, nos anos 90, a gente vai lembrar. Lembra que era moda ter aquelas bandaças, ia nas igrejas pentecostais, era 1 hora de louvor? Quem lembra desse negócio aqui? Ainda tem. Não, é que eu não vou, graças a Deus, né? Deus me livrou disso daí. Mas eu lembro que eu era criança, e assim, quem conheceu, né? Quem me acha chato não conheceu meu pai. A gente foi numa igreja pentecostal, né? Lembra, mas lá em Ferraz, a tia Zizi estava indo lá, com o tio Hélio. Aí fomos lá conhecer. Aí eles cantaram 1 hora, te juro, o cara do contrabaixo, até suado saiu de lá, tá? Cantaram 1 hora. Eu nem lembro o nome da igreja, você lembra, mãe? Não lembro. Aí, beleza. Saiu os caras, aí foi pregar. Quem ficou dentro da igreja? Ninguém. Todo mundo cansado, pularam 1 hora, não sei o quê. Eu era criança, sei lá, nessa época aí, tinha uns 9 anos. Eu lembro até hoje meu pai falar, ninguém ficou para ouvir a pregação. O pessoal do louvor já deu o show, ninguém entrou. Os que saíram porque estavam cansados, não voltaram para ouvir a palavra. Então, isso foi um culto? Eu lembro até hoje meu pai falando, Tiago, isso não foi o culto. E o pior, aí o trauma da criança, eu não pude tomar água. Mas ele estava certo. Ele me ensinou, eu nunca mais esqueci disso. Gente, vamos falar o culto da nossa igreja aqui. Graças a Deus, a gente ouve.
Mas algumas coisas começam a acontecer que a gente não está reparando. Quando eu era criança, o pastor e o liturgo saía, o que as pessoas faziam? Ficavam orando. Repara hoje. Nós estamos aqui, ó. Já tem gente... Aí a gente vai desviando assim, ó. É sério. Se a gente cultua e acaba o culto, a gente não ora para agradecer a Deus? Tá vendo como as coisas vão entrando aos poucos? Ó, é ou não é, Tata? Era um silêncio e os liturgos passavam aqui, ó, que a gente ouvia o sapato. Era assim quando eu era criança nessa igreja. E não era pastor reformadão, não. Ah, reformadaço. Não, pastor normal. Era que o pessoal orava, quando acabava o culto. A gente não ora mais. Tá bom, já estou edificado, vamos embora. Agradeça a Deus, ora. Fala, Senhor, aplique essas palavras que foi pregadas no meu coração. Se não entendeu nada da pregação, fala, Deus, o problema é comigo. Porque se... Essa é a teologia da Dona Maria, ela que me ensinou, Dona Maria, mãe do Dé. Se o homem falou 1 hora e eu não entendi nada, o problema é meu, não é com ele não é Deus, muda meu coração. É isso que a gente tem que pedir, mas acabou o culto, a gente, beleza, vamos ver os gols do Fantástico. Pergunta 109 do Catecismo Maior. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Os pecados proibidos no segundo mandamento são inventar, aconselhar, ordenar, usar e aprovar de algum modo qualquer culto religioso não instituído pelo próprio Deus, tolerar uma religião falsa. E a gente vai ter um monte de referência bíblica que não vai dar para falar, mas resumindo, é estabelecer e aprovar a adoração não instituída por Deus. Quando a gente faz isso, a gente quebra o segundo mandamento. Qualquer adoração não instituída por Deus. Dá para ler, né? Esse dá. Criar imagens mentais ou físicas de qualquer pessoa da Trindade. Sabe aquele negócio? Mas eu penso só para mim. Não pense nisso, não. Pense no dia que vai ver Jesus. Mentalize isso. E pregue o evangelho para quanto mais pessoas a gente puder pregar. Fazer apresentações a deuses imaginários. Invocações supersticiosas que corrompem a adoração por adição. Sabe aquele negócio? Aquela adoração supersticiosa. Aí eu vou bater num monte de gente. Até em mim. Eu só consigo cultuar se eu estiver em certo banco. Não tem esse negócio? Que está tendo aqui na nossa igreja. O pessoal está chegando 5h30 para ficar nos bancos que querem aí. Gente, não, isso é só brincadeira. Mas não tem superstição com Deus, não tem aquela Bíblia que eu leio mais, não tem aquele irmão de oração que ora melhor. Não existe superstição com Deus. Praticamente comum, é a Bíblia aberta no Salmo 90. O John Crotts, quando veio aqui, falou uma coisa interessante. Eu deixo a Bíblia aberta, mas onde está sendo culto doméstico? Aí saímos do Salmo 91, vai para o Salmo 92. E é até uma prática de lembrar do culto doméstico. Mas o que o Caio falou é, tipo, Salmo 91 para me proteger, né? Aquele que habita. Quer o microfone para o Caio? Irmão, já vamos encerrar, tá? O primo rico e a esposa dele lá, eles, há uns meses atrás, eles foram construir uma casa, e eles dizem que eles são crentes, né? Eles dizem. E aí eles enterraram na fundação da casa várias bíblias, né? Fizeram um aterramento, né? Coisa na Umbanda eles fazem isso, né? E eles, é uma macumba gospel. Eles enterraram várias bíblias na fundação da casa, né? Coisa da cabeça deles, né? Está alicerçado na palavra, como diz o... Tá alicerçado, literalmente. Então, tá vendo? Aí, mas o que o Caio falou, a gente fala de superstição, mas a quebra do conceito. O que a reforma trouxe? A tradução da palavra para todos. Aí nós, na modernidade, o que estamos fazendo? Enterrando a palavra. Antes ele tivesse distribuído Bíblia. Ele tem dinheiro, vai no metrô, distribui Bíblia lá, para todo mundo. Mas a gente não quer fazer isso, entende? Como as coisas é para nós. Então, as razões por trás do mandamento. Não, eu não vou ler aqui, gente, porque já é quase 11 horas, irmãos. Então, o Catecismo na 111, né, que são os fundamentos, então fala sobre a soberania de Deus, a autoridade suprema de Deus sobre nós e sua posse legítima. O zelo que nós devemos ter, sabe, não é aquela coisa apaixonada, mas sabe, aquela coisa que assim, olha, eu amo tanto a Deus, eu quero ver tanto Deus, não me confunda com nenhuma imagem na minha cabeça, não. Eu não vejo o dia de vê-lo, sabe? Pensa se a gente sai dessa escola dominical na manhã e a nuvem está tudo dourado lá. O Eric falou sobre como a gente vê Deus, e o C.S. Lewis tinha uma frase que eu acho muito interessante. Deus, para mim, está como o sol. Eu não posso olhar diretamente para Ele.
mas pela luz dele eu enxergo todas as coisas. Quando a gente conhece as Escrituras, a luz das Escrituras enxerga cada ato que a gente faz em nossa vida. É isso que C.S. Lewis está querendo falar. A gente olha diretamente para o sol, fica vermelho, a gente não enxerga nada. A gente não vai conseguir fazer isso para Deus, mas pela palavra dele, a gente pode ver todas as coisas do mundo. A justiça e a misericórdia, a punição para os violadores através de gerações, mas a misericórdia para os milhares que o amam. Diante de tudo isso, Deus é misericordioso. Embora a nossa adoração seja errada, Deus vai nos perdoar? Vai, em Cristo Jesus. Embora muitas vezes a gente nos engane, Jesus já morreu pelos nossos pecados, já nos justificou? Já. Sabe o que nós perdemos quando a gente não adora corretamente? É de viver um pedaço de céu aqui na terra. Sabe o que eu perco quando eu internamente me disponho a não ser um bom irmão para o Eric? De gozar da comunhão do Eric aqui na terra. Sabe o que acontece quando eu não me proponho a adoração correta? Aqui na terra eu não tenho antegozo do céu. E Satanás fica feliz com isso. Pensa se a gente vivesse todo mundo em comunhão e harmonia, pensando em primeiro lugar na palavra de Deus, pensando em Deus em primeiro lugar e no nosso próximo as coisas. Como as coisas da nossa igreja não seriam mais fáceis. Como seria bem mais fácil eu confiar na adulta em vez de ficar duvidando. É só um exemplo. Mas a gente tem essas coisas dentro de nós. A gente se acha superior. Eu não é. A gente se acha melhor. E quem é o único que é melhor nesse meio que nós estamos aqui agora? Jesus. Só Ele. Só Ele que é o melhor. Só Ele que é digno de adoração. Como o próprio João Batista falou, ele não era digno nem de desatar as sandálias dele, o nó da sandália. Se João Batista, que foi Jesus, falou que foi o melhor que viveu nessa terra, pensa o Tiago. A verdadeira adoração ela é baseada na palavra de Deus, ela é centrada em Cristo e ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, se nós não tivermos esse fundamento de ser baseado na palavra, conhecimento da palavra mesmo, e não é aquele conhecimento arrogante, sabe? Eu sei, eu posso, eu quero, não. É assim, sabe? Quando eu estou fazendo um monte de coisa, não sei o quê, aí a Tata me liga para dar e fala, eu acho que o Tiago está errando aqui, aqui, ali. Segundo a palavra de Deus, ele podia fazer isso, isso e isso. Irmãos, como eu sinto falta disso hoje em dia. Porque se ninguém nos confrontar biblicamente, a gente vai achar o quê? Que estamos fazendo certo, ou não é? Se nenhum irmão nos amar a ponto de chegar em amor e confrontar biblicamente, nós vamos achar o quê? É claro que você não vai chegar grosso, né? Você está indo para o inferno. Não é uma coisa disso. Mas é assim, irmão, eu tenho que falar com você, em Cristo nós somos mais que vencedores, mas olha isso, da palavra de Deus. Queria que o irmão refletisse nisso, mas em amor. Centrado em Cristo. Cristo não teve nada que nem Ele nessa terra. Fala um momento que Jesus foi arrogante nesse mundo. Um momento. Nenhum. E por fim, guiado pelo Espírito. Como a gente fala de adoração e tem esse movimento pentecostal, né? Pentecostal, a gente tem medo de falar do Espírito, não é? Que vai parecer que é uma coisa... Gente, o Espírito habita em nós. Isso foi enviado por Cristo. E às vezes nós temos que orar, Espírito, incomoda. Outro dia, eu tinha numa reunião do sínodo, vou encerrar, irmãos, 2 minutos, por favor. Tinha numa reunião do sínodo, nós só apanhamos naquela reunião. Pensa numa reunião, nós só apanhamos, bateram em nós, das 8 às 5 apanhando como presbitério do Alto GT nessa reunião do sínodo. Aí eu estava aqui no domingo, sabe quando você está... É sério mesmo, sabe quando você não consegue... que seu coração está carregado, pesado? O Éder me chamou de canto e falou, irmão, acalma seu coração. Aí eu olhei assim e falei, como ele sabe? Eu não tinha... Eu orei, terça-feira continuei orando, no domingo seguinte eu falei, irmão, obrigado por me pastorear. A gente precisa disso. Já pensou se ele falasse, eu não vou falar com o Tiago é presbítero, acalmou meu coração. Acalmou, irmãos. Eu que estava cheio de ira, acalmou. E foi uma palavra simples,
acalma seu coração. Me abraçou, me beijou e foi embora. Foi isso. E eu falo para vocês, acalmou. Tudo que eu estava pensando ali, toda a minha ira, todo o meu plano mirabolante de dominar o sínodo, acabou ali. Acabou. Toda a guerra, toda coisa passou. Mas por quê? Um irmão me pastoreou. Desculpa citar, irmão, se você... Mas eu falo porque é um testemunho de verdade. A gente acha que as pessoas não precisam da gente. A gente está aqui porque a gente precisa um do outro. Esse é o motivo. A gente está aqui porque a gente precisa um do outro. Irmãos, que a nossa adoração reflita as Escrituras. E que que as pessoas ao verem a gente, vejam Cristo. E que nós sejamos guiados pelo Espírito. Obrigado, desculpa passar um pouco do horário, que Deus abençoe. Queria só orar para encerrar e pedir também perdão para os irmãos passar um pouco do horário. Santo Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos e te adoramos porque o Senhor é bom. E pedimos, Senhor, nos ensine a adorar de maneira correta. Que não nos prendamos, Senhor, a brigas legalistas e ao que deve ser feito e o que não deve ser feito, mas que nos prendamos à Tua Escritura, à Tua Palavra, que seja como uma voz suave em nossos ouvidos o ler da Tua Palavra. Que as pregações da nossa igreja, Senhor, abençoe, que sejam edificantes, Senhor. E que se a gente não conseguir entender, tire de nós as escamas dos olhos. Prepare, Senhor, deixe os nossos ouvidos mais aguçados. E que possamos, Senhor, entender a Tua Palavra e praticar. Tire de nós qualquer arrogância, Senhor. Porque o Teu Filho Jesus nunca foi arrogante, Senhor, em momento algum. Como Agostinho, certa vez escrevendo em suas confissões, disse que quanto mais te conhecia, Senhor, quanto mais conhecia o Senhor Deus revelado, mais o seu coração se transformava em humilde, para ver que um Deus tão poderoso consegue se preocupar conosco, que somos tão pecadores, tão miseráveis. Coloque em nosso coração, Senhor, gratidão pela regeneração, gratidão pela salvação, gratidão, Senhor, por sabermos que somos Teus filhos. E, Senhor, permita que na nossa igreja, Senhor, não para a nossa arrogância ou para a nossa glória, mas para o Teu louvor, nós possamos adorar a Ti em espírito e em verdade. Que o Senhor seja o centro da nossa adoração. Que a Tua palavra seja a nossa escolha diária e aquilo que nós queremos crescer e aprender a cada dia mais. E que o Teu Espírito, Senhor, nos guie no processo de santificação, de modo que cada dia mais venhamos crescer. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Abençoe meus irmãos, que possamos ir em paz para os nossos lares e possamos voltar para cultuar em espírito e em verdade às 18 horas. Ser conosco, nos dê um bom dia na Tua presença, que possamos ter almoço com as nossas famílias, nossos familiares, e ali, Senhor, falar do Teu Evangelho, da Tua glória, da Tua graça e dos grandes feitos que o Senhor tem feito ao longo da história. Que possamos descansar e voltar para Te cultuar. Nos abençoe, perdoe os nossos pecados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até mais tarde, se Deus quiser.